Você chega no serviço público, a enfermeira... Ah, então... Por que você faz esse processo aí? Ah, é porque quando eu cheguei aqui, no ano passado, já era assim, que a outra enfermeira... Ué, mas aí você nunca perguntou por quê? Você cresceu assim, você vai morrer assim, sabe assim? A síndrome de Gabriela, eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, eu trago muito esse mindset. Pergunta o porquê, seja questionador, entende o que você tá fazendo, porque muitas vezes tem processo que você pode cortar, que você nem precisa, que você tá cumprindo, você não sabe nem porquê. Mas às vezes quando tem questão que não incomoda, quando não tem incômodo de uma situação, às vezes é até complicado você tentar gerar isso na pessoa. Se ela tá ali o tempo inteiro, fazendo errado o tempo inteiro, e não gerou incômodo do porquê que ela faz daquele jeito e faz errado, tá vendo que o resultado sai errado, é complicado, né? E às vezes é a falta do conhecimento da gestão. Sim. Porque aí você vê assim que enrola assim no cabelo das pernas, assim, e aí às vezes não sai. Então, eu tenho dó dos enfermeiros que trabalharam comigo, assim, do que eu fui consultora. Porque eu sou muito rígida. Aí eu falo assim, o que enfermeiro que você tá falando? Você, enfermeiro, você tá falando isso? Pra mim, você não vai falar isso, não. Isso aí é desculpa. Porque quem dá desculpa... O tempo que você tá perdendo pra você me dar uma desculpa... Você já tinha resolvido, cara. Você não dá desculpa, você resolve. Então, eu ensino muito, assim, a criar indicador. A gente consegue tudo. E eu empodero o enfermeiro aonde quer que eu chego. Como assim? Aí foi quando eu fui descobrindo. Mas por que você não consegue dizer não pro chefe? Aí o chefe do centro cirúrgico um dia chegou nesse caso e falou assim, deixa eu te falar, Hilda, essa enfermeira aí, eu tô achando que eu vou ter que demitir ela. Eu falei assim, ué, por quê, doutor? Eu já sabia, né? Ela falava assim, tanto pra ele, que ele era o diretor da unidade, faz isso. E aí o serviço dela não andava. Porque ela tava sempre correndo pra fazer as coisas. E ela não podia falar pra ele assim, olha, doutor, essa demanda que você tá querendo pra essa semana não é só pra semana que vem. Ela não falava. E aí, a minha consultoria não tem resultado, Lincoln. Mas eu tenho que entregar o resultado pro dono que me contratou. E aí fala que a culpa é sua. E aí a culpa é minha ainda. E aí? Aí ele chegou e falou assim, vou ter que demitir ela não faz mais o que eu mando. Aí eu falei assim, deixa eu te falar. Foi eu que ensinei ela. Ela não tem que fazer o que você manda, ela tem que fazer o cronograma do centro cirúrgico, a gestão do centro cirúrgico, o que precisa ser feito. Todas as outras coisas que você vem trazendo, ela vai colocar no cronograma. A gente fez um planejamento de resultados. Então, eu falei assim, é você que tá precisando de uma consultoria pra gerir como diretor. Exatamente. E eu ainda vendi uma consultoria pra ele. Essa empreendedora nata! Gente, de verdade. Que bacana. Mas é isso que tá, quebrar esse paradigma que até hoje você vê enfermeiro, às vezes o médico nem falou nada, ele chegou pra pedir alguma coisa, o enfermeiro já tem aquele viés de submissão. É impressionante. Então isso é cultural. É cultural. E aí o profissional que ele já não tem, a pessoa já não tem aquele dinamismo de ser mais proativo do ponto de vista de liderança, de processo, quando chega numa profissão dessa que ele pode continuar naquela situação mais confortável e no área de submissão, ele vai ficar. Aí o crescimento acabou. E enfermeiro, assim, que tem o perfil passivo, né? Por isso que é interessante você olhar o perfil das pessoas. O passivo, ele não vai entrar ali na gestão, não. Porque senão... Ele não quer conflito. Ele não quer conflito. E o lugar para ter conflito é gestão? É gestão. E aí, assim, outra, a gente vive... Existem muitos assédios, né? Principalmente dentro do centro cirúrgico, dentro dos hospitais, em relação aos médicos e à enfermagem, né? Existe. Então, cada vez mais tem melhorado, mas eu já peguei muito, assim, sabe? Do médico, de todo mundo ter que afastar, assim, dele gritar e de todos os... Hoje mesmo eu escutei uma história que o cara errou uma prótese e o médico chutou a perna dele, assim, sabe? Isso tem já algum tempo, né? Deixa eu contar os casos. Até tirei o blazer, porque deu calor. Deu calor, Joe. Deu calor. A conversa vai esquentar. Mas rapidinho, então vocês querem... o comentário da Thaís aqui, Fernanda Rocha, que tá no nosso YouTube, ela falou assim, que o que falta são pessoas empenhadas para evolução e ambição de conhecimento. Quando vocês falaram que o enfermeiro não se impõe ali. Ela falou tudo. Thaís, Oscar pra você, viu? Porque é exatamente isso. Exatamente isso. Contar os casos que aconteceram, assim, da colega me chamar, Lincoln, o paciente tá hipotenso, e eu preciso aumentar a nora, mas já aumentei uma vez. Eu preciso falar com o médico. Tá, pergunta pra ele, vai lá no conforto perguntar. Não, Lincoln, eu não vou porque ele joga sapato. Medo de ir no conforto. Tá bom, eu vou. E o pessoal já me conhecia. Então porta escancarada, acendi a luz. Doutor, paciente leito tal, precisa aumentar a nora. Se prescreve pra gente? Sair e deixar a porta aberta e luz acesa. Agora, joga sapato em mim. Ele vai fazer uma conta. Ele vai olhar, ver o tamanho da mão e vai fazer uma conta. Se precisar, a gente vai discutir no estacionamento, que é lugar amplo. Mas, gente, não tem cabimento. Isso acontece hoje.
Já trouxe colegas aqui que falam que isso acontece até hoje. 2025. Pelo amor de Deus. Não tem condições, gente. Não tem condições. Não tem. Eu já atendi um médico, mas por que eu não gostava de centro cirúrgico? Porque geralmente tem que registrar BO, né? Eu tenho uma amiga que foi direto, registrou BO e processou o médico. Aí você até perde a razão. É o medo de não... perder o emprego. Exatamente. Mas eu, como nunca tive... assim, ainda bem que eu não perdi meu réu primário, mas já tive algumas oportunidades de perder meu réu primário. Um paciente, o hospital de cirurgia plástica. Um dos meus primeiros empregos como enfermeiro. E eu tava evoluindo a paciente, domingo de manhã, ele tava operando, e a paciente, com uma mama, começando a aumentar. Começando a criar edema. Ela com um pouquinho de falta de ar. Bipo médico, naquela época era BIP. Nossa. Bipo médico. Não vou nem perguntar, tem quantos anos? Bipo médico, não pode. A barba branca já confessa. Bipo médico. Bipo médico. E toda vez que eu pedia para eu anotava. E relatava como a paciente estava. Bipo médico. E como tinha o médico da paciente no hospital, a hierarquia era chamar o médico o cirurgião, não o hospitalista do pronto-socorro. Eu sei que chamamos umas 15 vezes e anotei as 15 vezes. Quando ele subiu para ver que ele viu... por que não me chamaram? Doutor, te chamei 15 vezes. Mas não recebi nenhuma ligação. Doutor, anotei todas no prontuário da paciente e fui relatando caso a caso. Ele desceu a paciente correndo para o centro cirúrgico. 15 minutos depois, o técnico de enfermagem do centro cirúrgico me liga. Ó, Lincoln, não queria te falar isso, mas não fala que eu falei, tá? O que aconteceu? Era evolução de papel ainda. Aquele, né? Uma ação que eu fazia evolução. O médico rasgou toda a sua evolução aqui e jogou no lixo. Hilda, assim, eu acho que o espírito de Caim desceu naquele momento. Mas fui até a pé. Desci de escada. Abri o centro cirúrgico. Ele tava entrando na sala, eu entrei na sala. Doutor, você rasgou... Peguei o lixo. Tirei o saco. Você rasgou minha evolução, né? Tá. Naquela época nem todo mundo tinha celular, então... Faz tempo, viu, gente? Peguei e falei, mas eu vou escrever tudo de novo. E tô levando o lixo aqui como prova, tá? E ele, não, mas eu não... Aí já soltei os cachorros. Que o pessoal teve que chegar e Lincoln sobe e tal. Evoluir tudo de novo. Mas assim... Pra você ver o nível de pretensão à submissão que o profissional tem. Que acontece. E eu percebo assim, Lincoln, por exemplo, assim, ó, eu tenho muitos... meus clientes, muitos deles são médicos, né? E eu tenho um carinho muito especial por eles e tudo. Mas sabe o que eu percebo? Eles não têm um entendimento, eu falo muito assim, né? Eles querem o palco pra eles subirem, ele quer tudo pronto ali, por exemplo, pra ele fazer uma cirurgia. Mas ele não entende o que tá nos bastidores. Exato. Então, na minha consultoria, eu trago eles junto. Porque assim, ó... cara, você não sabe o trabalho que dá ali na CME, não? Pra você ter que... Tá entendendo? Ficar lá batendo... E aí, cadê? Ou então, na hora de você fazer a admissão, fazer todo o processo, até você colocar o paciente pra dentro pra ele chegar lá e falar assim, cadê meu paciente? Bota pra dentro agora. Não é assim que Não funciona. é assim. Só que aí você precisa do enfermeiro pra trazer, inclusive, essa consciência pro médico que ele não tem. É por isso que perfil de enfermeiro que responde por centro cirúrgico é um perfil diferente. Precisa não é ser. qualquer enfermeiro. Não Você vê que todo enfermeiro desse centro cirúrgico, ele tem um perfil mais... Bate na mesa, Depende. Entendeu? Porque eu já peguei... Já pegou alguns que não? Não. Mas é erro de gestão clássico, né? Porque esse setor não dá pra ser.